E uma coisa que eu queria muito conversar com você era sobre a peça O que o Meu Corpo Nu Te Conta. Que, assim, fez muito sucesso aqui, lotou em São Paulo, né? E eu acho que, pelo que eu vi, assim, foi um momento muito importante para você na sua vida pessoal também. Foi. Aí eu queria que você me contasse um pouco sobre isso. Ai, cara, essa peça, juro, eu me emociono quando eu falo dela, que ela foi Eu não tenho palavras para explicar o que que esse projeto significou para mim, assim. Foi um projeto que começou na pandemia, a gente começou, o grupo em si, a gente começou num curso com o Marcelo Varza, que é nosso diretor, para explorar a autoficção, as nossas histórias, né? Tudo por Zoom, a gente estava com distanciamento, a gente fez espetáculos por Zoom também. E começou a surgir uma ideia do Marcelo de trazer alguns desses depoimentos junto com a nudez e com o contato, porque passando a fase da vacina, as coisas estavam abrindo, então a gente sentia muita necessidade do contato. Então essa peça ela tem um contato com o público muito forte. Eu não sei se você sabe como é, mas eu vou te explicar para as pessoas que não sabem. É um tabuleiro dividido em 12 quadrados de por dois. Cada ator ocupa um quadrado e cada ator tem a sua plateia ali, o seu público. Se você ficar ali na quina, você tem 8 pessoas. Se você está no meinho, você tem 4. Então a gente faz simultaneamente os nossos solos. Além disso, tem toda uma brincadeira, tem todo um jogo, né? Não é só a gente fazendo nossos solos. Mas a gente faz simultaneamente só para aquele público que está lá assistindo a gente. Então, a princípio, eu fiquei com o pé atrás por causa da nudez, porque eu fiquei pensando, como mulher, qual é a função dessa nudez no teatro, sabe? Será que tem essa. Eu fico muito pensando na questão da objetificação, mas eu assisti, eles fizeram uma primeira experiência, eu assisti, eu vi que não tinha nada a ver com isso, eu achei o projeto incrível e entrei. Depois o meu medo foi olho no olho do público. Você apresenta olhando para o público. E isso, assim, foi o que mais me deu medo na estreia e todo dia é o que mais me dá frio na barriga, porque você pode estar contando e o público está lá com você, se emocionando. Uhum. Você pode estar contando e a pessoa está assim, olhando para o lado, ou tá com cara de tédio. Aí você vai pensando, meu Deus, o que que eu. Ou a pessoa que está no seu público começa a olhar para a pessoa do lado ali. Então é Uhum. um desafio gigante que no teatro convencional a gente não olha muito o público, porque tem toda a luz e você não vê muito público. Nesse teatro é só você contando para o público e dividindo a sua história, então é uma troca muito intensa. Além disso, uma das histórias foi muito importante para mim, que a gente fala muito sobre questões assim universais, do tipo racismo, gordofobia, homofobia. A gente fala muito sobre coisas boas também, sobre coisas boas do nosso corpo, do prazer, mas a gente cita muito a experiência de cada um. E o diretor queria trazer uma representatividade, queria trazer uma história de uma mulher que se descobria homossexual. E ele queria dar para mim essa história. Ele falou, vou escrever, porque eu entrei depois, né? Ele falou, vou escrever para você. Eu falei, não, peraí que eu escrevo, que eu tenho a minha história. Uhum. Só que, para mim, era uma história que eu não tinha mais contato com ela. Era uma história do passado, que eu não me identificava mais como homossexual. Então, mas eu falei, deixa eu contar a minha história. E eu entrei em contato com isso. Entrei em contato com essa história da minha adolescência e Caramba. no palco, dos 14 anos ali, que foi quando eu me descobri como homossexual. Depois, eu não sei se por que questão eu me fechei para aquilo, provavelmente levado a bullying e traumas, enfim. E também por ser por estar num lugar que esperavam certas coisas de mim, né? Pela imagem, É verdade. pela personagem que eu fazia. E, e entrando em contato com essa história, eu contava muito essa história como se não fosse minha. Aí o diretor falava, Stephanie, tá sem conflito, tá sem conflito. Falava. E aí quando eu finalmente assumi que a história era minha, eu tive um momento assim, falei, cara, é minha história, sou eu. E foi quando eu realmente me assumi bissexual, pela primeira vez, assim, que eu me assumi para os meus pais, que eu tive minha primeira namorada, e,
E foi muito emocionante para mim. Então, essa peça, ela foi um presente para mim de tantas maneiras. Contato com o público, voltar depois de uma pandemia para o teatro, esse desafio gigantesco, e me trouxe essa transformação pessoal, de eu entrar em contato com esse lado que estava reprimido e que no palco mesmo, ali naqueles tabuleiros, olhando para as pessoas, sabe? Eu Uhum. senti que eu me libertei e não tive mais vergonha de quem eu sou, sabe? Demorou 20 anos, mas foi. Foi. É até emocionante, assim, conversar com você e escutar você falando, porque é muito doido quanto, independente do que for, quantas histórias nossas a gente deixa guardadinha no passado, guardadinha no passado, e é muito bonito ver você falando dessa retomada, porque faz parte de quem você é hoje, fez parte de você no passado, mas é a sua história, então você voltar e assumir isso como parte de você mesmo, da sua história, da sua vida, eu acho que deve ter sido libertador, né? Não, eu não tenho palavras para descrever esse momento que foi. Eu nunca vou me esquecer, foi em maio, exatamente. E, e eu conheci o mais maluco, que a minha primeira namorada, eu conheci ela me assistindo, contando essa história. Então Caramba. tem tantas coisas que são que eu penso assim que eu acho que precisava acontecer, Sim. sabe? Isso precisava acontecer naquele momento. Quando eu me libertei daquilo, minha vida mudou, sabe? Eu senti que eu estava reprimindo uma coisa há muitos anos, só que parecia que eu não estava, né? Como aquela coisa que você reprime, mas que você não vê, que ficou na infância, que era da adolescência, e depois você vê o quanto você precisava entrar em contato com aquilo, e quanto aquilo te enche de vida, te enche de amor, te enche de autoconhecimento, de carinho por você mesmo, pelas pessoas, enfim, muda toda a dinâmica da sua vida.